Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, hoje dia 2 de agosto de 2020. Agora são 18 horas e 30 minutos. Estamos dando início ao nosso culto na Igreja Batista Boas Novas. Também quero saudar a todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão online. Que Deus venha também abençoá-los. Vamos dar início lendo um trecho da Palavra de Deus contida no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Meus irmãos, tende motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Daqui a pouquinho vamos estudar esse trecho e vamos aprender mais sobre maturidade cristã. Vamos buscar a Deus em oração e logo em seguida vamos cantar o nosso primeiro hino desta noite. Hoje com um culto presencial, embora reduzido. Alguns irmãos das Boas Novas estão assistindo do seu lar e os demais irmãos estão aqui conosco, né? Estamos contentes de vê-los aqui conosco. Vamos orar então. Querido Deus, abençoa-nos naquilo que vamos entregar ao Senhor, esse culto de adoração e de aprendizado. Abençoa. Amém. Amém. Coloque-se em pé junto comigo, vamos cantar este hino. Eis-me aqui, Senhor. 402. Vamos cantar. Eis-me aqui, Senhor, manda-me a mim. Um hino que fala sobre missões, né? Missões. A igreja ela foi convocada pelo Senhor a fazer missões, né? Estou ansiando o momento que nós, como igreja local, possamos retomar o contato com as pessoas de modo evangelístico, né? Embora a gente tenha feito, mas com toda restrição tem sido muito difícil, né? As mídias sociais ajudam muito, mas nada como um contato pessoal, né? 326, regozija em Deus. É o hino que nós vamos cantar nesse momento. Vamos cantar.
mensagem desta noite, nós vamos cantar o hino 283. O hino que fala sobre consagração, meu coração. Toma-me, Jesus. Vamos cantar. Meu coração. Vamos fazer o seguinte, todos vão cantar a primeira estrofe, a segunda, os homens, e a terceira estrofe, as mulheres. No coro todos entram, tá bom? Vamos cantar todos, homens, depois as mulheres. Vamos cantar. Dessa sequência de hinos que nós estamos cantando? Alguém tem alguma memória? Essa sequência de hinos foi o que nós cantamos na abertura do retorno da igreja, isso no dia 1º de junho de 2016. Foi justamente essa sequência de hinos que nós cantamos há aproximadamente 4 anos e 2 meses atrás. Né? Fiz isso de propósito, né? Que bom! Muito bem, as crianças vão subir agora para o culto infantil. Quero agradecer os irmãos que estão nos acompanhando pela sua participação, tá bom? Em seu lar, muito obrigado. Então as crianças podem subir para o culto infantil. Os irmãos vão abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Hoje pela manhã, quem em casa acompanhou a transmissão do culto de manhã? Alguns de vocês, né? Ok, obrigado. Quem não assistiu, né? Assiste depois, é importante que você acompanhe, mesmo em outro horário, tá bom? É dever dos crentes ouvir a palavra de Deus. Ou eu estou enganado? Estou enganado? Não, então você não conseguiu assistir por algum motivo, então você depois do seu tempo devocional, como membro da igreja, é importante que você assista, tá bom? Muito bem, hoje pela manhã nós estudamos 3 modos. 3 modos como uma pessoa com maturidade lida com problemas, né? Maturidade é um assunto complicado, né? Porque envolve, como foi dito hoje pela manhã, envolve muitas coisas, né? Personalidade, temperamento, educação, maturidade envolve essas coisas, né? Experiências. Uma pessoa adulta, isto é, madura, uma pessoa assim,
não quer dizer que ela tenha maturidade, né? A idade, irmãos, idade não quer dizer maturidade. Você pode ter uma pessoa que tenha 40, 50, 60, 70 anos e não tenha sabedoria, não tenha maturidade. É uma pessoa madura, né? 60 anos, uma pessoa madura, ela não é adulta, mas pela postura, pelo comportamento, demonstra, né, imaturidade, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, olha a educação da pessoa, olha a experiência da pessoa. Para nós, olhando para a Bíblia Sagrada, isso não quer dizer maturidade. Maturidade, é lógico, gente, se a pessoa é uma pessoa vivida, uma pessoa experimentada, é lógico que ela tem conhecimento, né? Porque ela passou por poucas e boas, né? Mas isso não quer dizer, gente, presta atenção, idade não quer dizer maturidade. Eu acho isso muito relevante para nós, porque existem pessoas que, embora não tenha tanta idade assim, ou seja, ela não tem lá os seus cabelos brancos, mas são pessoas que têm maturidade. Mas a gente vê pessoas de 20, 30 anos que têm mais maturidade do que um homem e uma mulher de 40, 50 anos, né? Isso é possível. Eu comentei hoje pela manhã que às vezes eu não confiaria, por exemplo, uma tarefa da igreja a uma pessoa de 40, 50 anos, que em tese eu poderia confiar. Mas não dá para confiar, porque a pessoa não vai amar, só não vai fazer. Então não dá para eu confiar só porque a pessoa ela é adulta. Às vezes eu dou para um adolescente, né? Lá em Jaguariaíva, fazendo honra ao Johnny, né? Que é uma das crianças que começou no Clube Pioneiros e hoje é um dos braços do pastor Sérgio. Eu teria plena confiança em delegar uma responsabilidade para o Johnny, né? Hoje ele deve estar o quê? Com 16 anos, o Johnny. Eu teria plena confiança de entregar uma responsabilidade para o Johnny que eu sei que ele iria fazer, né? Eu poderia ficar tranquilo, mas às vezes eu não teria esse grau de confiança com uma pessoa talvez mais velha, né? Porque idade não é sinônimo de maturidade, né? Então eu acho isso muito relevante. E como é que a gente determina a maturidade? Como que a gente determina se você é maduro, tem maturidade ou não? Bem, preste atenção. Nós vamos determinar se uma pessoa tem maturidade ou não pelo modo como ela lida, pelo modo como ela reage com os problemas e desafios. Como que eu sei se você tem maturidade? Como que eu sei? Como que eu descubro? Como que eu descubro se eu tenho maturidade? Pelo modo como eu reajo aos problemas e dificuldades. O modo como eu reajo vai dizer se eu tenho ou não maturidade. E hoje pela manhã nós já abordamos, nós já estudamos que o primeiro modo de uma pessoa que tem maturidade é pela postura dela. Uma pessoa que tem maturidade, a postura que ela tem diante dos problemas demonstra isso. Um segundo modo que nós vimos esta manhã de uma pessoa que tem maturidade é pela sua percepção. Uma pessoa que tem maturidade, ela percebe. Ela nota aquilo que está acontecendo à sua volta. Ela sabe que determinadas decisões vão desencadear prejuízos, não somente a ela, mas a outras pessoas. Então ela evita tomar determinadas decisões porque ela sabe do prejuízo que isso pode causar a outras pessoas. Uma pessoa imatura, ela não pensa nas outras pessoas. Ela só pensa em si mesma, né? É uma pessoa extremamente egoísta, né? Ela só olha para si mesma, né? E Tiago vai dizer o seguinte: se vós, contudo, observais, a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, fazeis bens. Mas uma pessoa que não tem maturidade, ela não vai olhar para a sua volta, ela não vai considerar o próximo. Ela vai considerar apenas a si mesma, né? O terceiro modo que foi estudado nesta manhã, que identifica uma pessoa que tem maturidade, é pelas suas palavras, né? Isso foi estudado de manhã. Se você não assistiu o vídeo, está disponível tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode ouvir, vai te edificar bastante. O terceiro modo
de nós identificarmos uma pessoa que tem maturidade é pelas suas palavras. Palavras, né? A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala sem pensar, isso quer dizer que você é uma pessoa imatura. Foi dado o exemplo das crianças. Crianças são assim, né? Até eu comentei hoje pela manhã que eu sei muito sobre a vida de vocês e eu não queria saber detalhes da vida de vocês, porque as crianças acabam me contando. E às vezes eu tenho que chamar a atenção dos seus filhos. Não quero saber, não conto. Mas deixa eu contar o que papai fez. Não quero saber o que papai fez. Não, mas eu tenho que contar, deixa eu contar. Não quero saber. E às vezes eu tenho que chamar a atenção do seu filho, porque ele é impulsivo, ele vai falando. E algumas pessoas, embora sejam jovens, adultas, elas pensam assim, eu falo o que eu quiser, eu falo o que me vem à mente, eu não tenho papas na língua. Não. Se você age desse modo, você é uma criança, você é um infanto. Você não tem maturidade, porque uma pessoa com maturidade, ela pensa antes de falar, ela mede as suas palavras. E no capítulo 3 de Tiago, ele vai dar vários exemplos do perigo por detrás das nossas palavras. Até ele vai dar o exemplo, foi citado essa manhã, do freio que é colocado na boca do cavalo, né? Foi dito que às vezes uma amazona, um cavaleiro, ele consegue dominar um cavalo, que é um animal muito forte, pelo freio que é colocado na boca do cavalo, né? Você controla um cavalo pelo freio. E Tiago vai dizer o seguinte, você deve colocar freio na língua de você, na sua língua. Por quê? Porque para você controlar aquela situação. Então você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando um problema. Se você não colocar freio na sua língua, você não vai tomar conta do controle daquele problema, você vai criar novos problemas. E uma pessoa que cria novos problemas não está sendo sensato. Então isso nós estudamos hoje pela manhã. Mas agora à noite nós vamos estudar então o quarto e o quinto modo, né? O quarto e o quinto modo, como reage uma pessoa com maturidade, né? Diante de problemas e desafios da vida. Muito bem, Tiago capítulo 4, abra sua Bíblia por favor. Tiago capítulo 4 vai descrever para nós que uma pessoa madura, ela também é, Tiago 4, versículo 1. Tiago, irmão do Senhor, vai dizer para nós que uma pessoa madura, ela também é, coloque aí, se você estiver anotando, pacificadora. Uma pessoa madura, ela também é pacificadora. Então, recapitulando, uma pessoa madura, nós identificamos pela postura, número 1, foi estudado de manhã. Número 2, pela percepção. Número 3, pelas suas palavras. E número 4, agora, por ela ser uma pacificadora, um pacificador. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, irmãos? De onde procedem as brigas e as contendas que há entre vós? De onde? Tiago vai responder: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago vai dizer para nós, presta atenção, que problemas, que dificuldades com pessoas, brigas com pessoas, ele vai falar para nós que vem dos prazeres da carne. Toda briga, toda contenda, toda disputa que há entre pessoas vem dos prazeres da carne. Em outras palavras, as brigas têm origem em preferências egoístas. Preferências egoístas. Por que há tanta confusão no mundo? Por que há tantas brigas na cidade? Por que há tanta confusão no planeta? Por que há tanta contenda entre países? Por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Por causa de preferências egoístas. Agora, veja que interessante. Se você é um pacificador, se você é uma pessoa que tem maturidade, presta atenção. Você não tem o menor interesse em continuar a disputa. Uma pessoa com maturidade,
ela não vai querer continuar a briga, porque ela sabe que aquilo vai desestruturá-la, aquilo vai afetá-la. Uma pessoa com maturidade, ela não vê a hora que acabe a briga. Se você fica fomentando, se você fica cutucando, se você fica provocando, se você fica agindo de tal maneira que vai levar aquela pessoa à ira, você não tem maturidade, porque você não é um pacificador. Veja, irmãos, você vai ter que decidir se você vai querer dar continuidade naquela briga ou não. Se você tem maturidade, você vai desistir da contenda. Pode ser que você vai ter que lidar com os seus sentimentos. Sentimento, gente, ele é sempre retardado. Retardado no sentido que ele demora para se ajustar. Sentimento, gente, não dá para tomar decisão por sentimentos. Ele é retardado, ele demora para reagir. Você precisa desistir da disputa, você precisa desistir da demanda, você precisa desistir da briga antes que as coisas piorem. Você vai querer resolver. Você vai querer que o problema pare. Então uma marca de uma pessoa madura não é que ela não tem problema. Gente, problemas afetam qualquer pessoa. Pessoas que têm maturidade, elas também têm problemas. Você acha que pessoa que tem maturidade não sofre? Ah, sofre tanto quanto aquele que não tem maturidade nenhuma, aquelas pessoas inconsequentes, né? Você pensa que uma pessoa que tem maturidade, ela não se irrita? Não, ela se irrita. Você acha que ela não fica nervosa? Fica. Uma pessoa que tem maturidade também fica nervosa. Porque até as pessoas maduras têm problemas. Mas ela não tem interesse em manter aquela contenda. Ela não quer tumultuar. Não quer, gente. Porque ela sabe que as brigas e contendas que há entre vós, ela sabe, vem dos prazeres que militam na vossa carne. E ela não quer dar ocasião à carne. Ela não quer. Ela não quer pecar. Então ela não tem interesse. Não, você quer brigar comigo? Pois bem, eu não quero brigar com você. Você pode continuar falando, você pode continuar me agredindo, eu não vou reagir a essas provocações. Uma pessoa que consegue ter essa postura, ela é uma pessoa com maturidade. Com maturidade. Irmão, se você continuar com a contenda, você só vai criar mais problemas. E não é sensato. Se você cria problemas demasiado, aquilo vai minar a sua energia. Você tem que trabalhar na segunda-feira. Na terça-feira, com problema ou sem problema, você vai ter que levantar cedo. Vale a pena você ir para o trabalho machucado, ferido, com a cabeça quente, com o corpo irritado? Você não vai conseguir desempenhar bem suas funções. É capaz de você pegar uma pessoa no trânsito, no percurso, né? Às vezes o trânsito está aquele caos, e você descontar em alguém que não tem nada a ver, aquilo gera um outro problema. E às vezes descontar em pessoas que não tem nada a ver. Então, uma marca de uma pessoa com maturidade, ela é pacificadora. Ela quer que as coisas resolvam, e ela vai tentar. Inclusive, a Bíblia vai falar, o que depender de vós, a Bíblia vai dizer, ou não diz isso? A Bíblia vai dizer, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Uma pessoa imatura, ela quer brigar. Ela quer xingar. Ela quer ofender. Ela quer massacrar. Paulo disse que os coríntios, eles eram como crianças. Você já leu a carta aos coríntios, né? A gente já estudou em algumas ocasiões, né, pregações de alguns trechos de Coríntios, né? Até Paulo vai dizer o seguinte, bem que eu queria te dar alimento sólido. Bem que eu queria, mas não posso dar alimento sólido. Porque o alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Mas vejo que vocês, ó Coríntios, não têm essas faculdades exercitadas porque sois imaturos. Eu preciso vos dar leite novamente para beber, né? Como eu falei hoje de manhã, eu preciso matriculá-los novamente na escola, na pré-infância, né? Porque eu tenho que dar leite para vocês.
vocês não conseguem ainda mastigar. É leite, né? Leite, precisa de leite. Paulo vai dizer isso. E por que Paulo falou isso? Você já parou para pensar porque Paulo falou isso aos coríntios? Irmãos, o principal motivo porque Paulo falou isso aos coríntios, porque eles não paravam de brigar. Eles brigavam com a liderança. Capítulo 3 de Coríntios vai dizer que eles estavam brigando. Quem é de quem? Quem é de Paulo, quem é de Cefas, quem é de Apolo? Vocês brigam com criança. Você já viu as crianças? Criança, gente, briga por qualquer motivo. Ou não? Coloca os primos junto. Ou eles vão se amar demais, ou eles vão se provocar demais. Coloca as crianças. Se não tiver inspetor no intervalo das escolas, gente, eles ficam se gladiando. Eles brigam, aí seu filho vem pra você, né? Tá lá, vem os primos, tudo mais, você vê seu filho chorando, né? Coçando os olhos, você fala... Você pensa que vai ser uma tragédia, né? Pelo berreiro que aquele moleque provoca. Isso é uma tragédia aqui, né? O que aconteceu, filho? Ele fala, eu briguei. Por que você brigou? Ele pegou o meu ursinho, pegou meu carrinho. Poxa, você só briga, moleque. Porque é criança. É criança. Criança é imatura. Tem adultos que são como crianças. E Paulo vai dizer o seguinte, vocês são infantis. Vocês não têm maturidade. Eles brigavam por tudo, irmãos. Eles brigavam na ceia. Leia 1 Coríntios capítulo 11. Leia. Capítulo 12. Leia o capítulo 12. Eles brigavam pelos dons. Quem é mais importante? Eu falo profecia. Não, mas eu sou mais importante porque eu falo em línguas. Não, mas eu tenho revelação. Mas eu curo. Vocês ficam brigando com tudo. Vocês ficam se mordendo. Uma pessoa madura, ela não tem interesse em manter a contenda. Então Tiago disse, de onde procedem as brigas e contendas? Ele vai dizer, dos prazeres que militam na vossa carne. Por que há tantas brigas no casamento? Pode ter certeza. Ou os dois, ou um lá não tem maturidade. Eu quero te dar uma notícia triste. Se você casou-se com uma pessoa imatura, que Deus tenha misericórdia de você. Ela adora uma briga. E você vai sofrer muito. Que Deus tenha misericórdia de você e essa pessoa cresça. Porque conviver com algumas pessoas é insuportável. Era insuportável conviver na igreja de Corinto. Eles só brigavam. Por tudo, gente. Então, veja só, com essa marca identificada aqui de uma pessoa madura, eu já vou saber se eu preciso crescer nessa área. Eu sou um pacificador? Não quer dizer que a gente não fica nervoso. Às vezes a gente fica nervoso, mas eu vou resolver logo. Vem cá, vamos conversar, não aguento mais isso. Me perdoa, eu vou tentar mudar. E na próxima vez me faça lembrar. Não quero isso na minha vida, não quero isso no meu casamento. Então Tiago fala que a razão por tanta briga é o egoísmo. O que é egoísmo? É uma pessoa que só pensa em si mesma. Gente, é horrível conviver com uma pessoa assim. Uma pessoa egoísta. Provérbios 13. Abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 13. Deixa o Tiago aberto aí que a gente vai voltar para Tiago. Mas vá para Provérbios 13, versículo 10. O que diz aí? Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta o quê? Da soberba só resulta a contenda. Vai agora para Tiago capítulo 3, versículo 18. Tiago 3, versículo 18. Olha o que Tiago vai dizer aí. Olha que interessante. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
Então, o quarto modo de agir de uma pessoa com maturidade, ela é pacificadora. Ela não tem interesse em brigar. Quinto e último modo de reagir de uma pessoa com maturidade. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Aqui eu tenho a descrição do quinto modo que reage uma pessoa com maturidade. 7:11. Diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, uma pessoa com maturidade, ela também é paciente. Ela também é paciente. Você percebeu que os 5 modos de propósito eu coloquei todos com P? Pastor, nem percebi. Alguns perceberam, né? São bem detalhistas, né? Postura, percepção, palavras, pacificador, paciente. 5 P's. Então, em quinto lugar, uma pessoa com maturidade, ela é paciente, né? Você sabia que a palavra paciência aparece nesse capítulo 5 vezes? Só que esse atributo, ou essa qualidade, ela depende, aqui ó, da sua relação com Deus. Paciência depende da sua relação com Deus. Se você não está tendo uma boa relação com Deus, você não consegue ser paciente. Agora, algumas pessoas confundem paciência com traço de personalidade. Irmãos, nós reconhecemos que existem pessoas que são mais serenas que outras. É ou não é? Às vezes, num casamento, o marido ele é bem diferente da esposa, né? Ele é bem sereno, bem tranquilo. A esposa já mais, né, agitada. Ela talvez seja mais pacata, sossegada. Ele é mais agitado, né? Talvez ela seja mais silenciosa, ou ele seja mais silencioso, o outro faz mais barulho, né? Talvez um seja mais tímido, reservado, o outro seja mais espontâneo, popular. Às vezes nós confundimos paciência com traço de personalidade. Não é a mesma coisa, gente. Você pode ter uma pessoa serena, personalidade serena, calma, que se não tomar cuidado pode morrer de infarto. Sofre de ansiedade, pressão alta, sofre de estresse, mas está lá, de boa. Às vezes nós temos a tendência de olhar para essas pessoas e falar: nossa, como você é paciente. Não. Paciência é outra coisa que eu vou explicar aqui. Paciência tem a ver com a sua relação com o Senhor. E nem todo mundo que é pacato tem relação com o Senhor. Tem a ver com a personalidade daquela pessoa. Inclusive, pode ser que uma pessoa seja extremamente carnal, imoral, mas é pacata. Muito dos seriais killer são pessoas que você não... Mano, cara, tranquilo. Um assassino em série. Então não confunda traço de personalidade com paciência. Paciência, meus irmãos, presta atenção. Paciência é uma escolha que você faz porque você decidiu esperar e não reagir naquela hora, porque você sabe que se você reagir naquela hora, os resultados não vão ser bons. Então você vai voltar. Você vai dar um passo para trás. Você vai pisar no freio.
Isso pode ser uma pessoa que tem uma personalidade agitada, isso serve também para uma pessoa que tem uma personalidade pacata. Paciência é uma escolha que uma pessoa faz para não reagir no impulso, porque ele sabe que se ele reagir ali, ele pode cometer um erro. Porque veja só, o que nós estamos lidando com o quê mesmo? Nós estamos lidando com problemas e dificuldades. Uma pessoa paciente, ela vai ter condições no Senhor de esperar, aqui ó, a hora certa de agir. Isso é paciência. Eu vou esperar a hora certa de agir. Eu vou esperar a hora certa de responder. Uma briga, uma contenda. Se você for reagir na hora, você vai desencadear uma série de problemas. Você vai ter que tratar depois. Mas você já está com conflito, você já está com problema. Se você tem maturidade, gente, maturidade é o que a gente desenvolve. Não estou falando isso aqui para desencorajar vocês. Estou falando isso que existem orientações de como nós vamos lidar com problemas. Aí você tem lá o seu marido, você tem lá os seus filhos, você tem lá um parente, um primo, sei lá quem. E você entrou numa disputa. Você começou a brigar, né, com ele. Uma pessoa que é madura, ela vai pensar, se eu reagir agora, se eu falar agora, primeiro, eu vou falar o que eu não devo. Eu vou falar o que eu penso. Eu já aprendi que eu preciso controlar, colocar freio na minha boca. Então eu vou esperar a poeira abaixar, porque poeira abaixa, gente. Né? Já viu? Passou com um carro numa estrada de terra, né? Batida, subiu aquela poeira. Aí você não enxerga nada. Ai meu Deus, não, calma, a poeira vai abaixar. Quando a poeira abaixar, você vai estudar a melhor hora, vai escolher as melhores palavras, e você já tem a ver com sabedoria. Aí você vai chamar a pessoa no canto, eu lhe garanto que você vai atingir a alma dela. Suas palavras vão entrar na alma dela. E vai valer mais que ela tivesse levado uma surra. Aí onde entra a paciência. Eu vou esperar a hora certa de agir. Eu vou esperar a hora certa de entrar. Eu não posso entrar agora. Porque se eu entrar agora, eu vou criar mais confronto. Não. Eu já aprendi que uma pessoa com maturidade, ela é pacificadora. Não, se eu entrar, eu vou criar mais tumulto. Não, então eu vou me resguardar por hora. Não quer dizer que eu vou deixar quieto. Eu vou tratar. Eu só não vou tratar agora. Porque eu me conheço. E eu sei que isso pode desencadear outros problemas. E eu não quero fazer isso. Então eu vou suportar. E volta para a primeira reação. Que é a postura. Suporta com perseverança a provação. Tiago 1:2. Já estudamos isso. Então, olha que interessante, irmãos. A pessoa que é paciente não quer dizer que ela vai se tornar, veja só, ela vai se tornar indiferente ao ocorrido. Não é isso. Não é isso que a Bíblia fala. Que eu vou deixar quieto. Alguns casos, talvez deixar quieto é uma decisão sábia. Ser paciente quer dizer que eu vou ter condições no Senhor de aguardar o momento certo para eu entrar novamente naquela situação. Eu vou esperar para falar, eu vou esperar para reagir, eu vou esperar para dar a resposta. Então uma pessoa paciente, ela fala. Fala, gente. Oxê. Ela reage? Reage. Ela dá uma resposta. Uma pessoa paciente dá uma resposta? Ou se dá. Mas ela dá na hora certa. Ela dá no momento certo. Então, você deve escolher ser paciente do que dar uma resposta. Então, para nós concluirmos o estudo de hoje, a pregação de hoje, Tiago destacou então no trecho, talvez se nós mais profundamente, nós encontraríamos outros modos de reação.
Mas Tiago ele demonstra para nós como identificar uma pessoa com maturidade. São 5 P's, né? Primeiro P tem a ver com postura. A postura dela diante do desafio. Então a postura dela é de suportar com perseverança a provação. Capítulo 1. A segunda reação tem a ver com percepção. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Percepção. Se, pois, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Percepção. A pessoa sabe olhar à sua volta. Ela está com um problema e ela pensa, nossa, se eu reagir, olha quantas pessoas vão presenciar eu perdendo o testemunho. Nossa, eu vou ter que lidar com tantas pessoas depois, vou passar vergonha. Então ela pensa, eu não vou reagir. Porque ela tem percepção. Terceiro P. As palavras são temperadas. As palavras são temperadas. Ela sabe como colocar as palavras. Principalmente fazendo uso do freio, né? Como foi dado o exemplo. Quarto P. Ela é uma pessoa pacificadora, né? Ela quer pacificar o conflito. Ela não tem interesse em entrar numa demanda. Você bateu o carro. Quando que eu fui para São Paulo? Será que eu já estava aqui? Deixa eu pensar. Não, eu estava em Jaguariaíva ainda. Eu fui fazer uma conferência em São Paulo. Gente, era sábado, mas o trânsito estava terrível. Terrível. Eu estava com a minha mãe, inclusive. Eu fui fazer uma conferência na igreja do pastor Timóteo Pina. Um amigo, né? Ministério. E aí, eu estava no trânsito, lá de São Paulo, na Marginal Tietê, é horrível. Estava lá na Marginal, eu me acho cuidadoso. Aí abre sinal, fecha sinal, para trânsito, né? Abriu, eu só engatei a primeira e fui. O cara da frente freou. Eu bati no carro. Né? E o carro dele parecia de lata, né? Porque entrou para dentro. O porta-mala dele. Quando eu desci do carro, estava com a minha mãe. Eu fiquei nervoso. Mas eu falei, eu não vou reagir, porque eu estou com a minha mãe aqui. Eu quero dar um bom testemunho para ela. Quando eu saí, o cara já veio bufando, já cresceu, levantou os braços para cima de mim. Falei, calma, vamos resolver. Aí eu olhei, o carro dele, poxa, bateu. O meu não fez nada, só fez um arranhãozinho. O carro dele... Falei, não, eu preciso ter uma postura pacificadora, eu não quero brigar. Eu falei para ele, falei, olha, eu tenho interesse, eu falei para ele essas palavras. Eu não tenho interesse nenhum em brigar com você. Nenhum. Gente, eu poderia, mas eu não tenho interesse. Vamos parar, era sábado, 3 horas da tarde. As conferências iam começar às 7 horas. Oh Deus, que provação. Aí encosta aqui. Falei, vamos fazer o seguinte, é um bairro nobre, vamos rodar aqui, vocês já acham um funileiro. Aí rodamos pelo bairro, tudo fechado. Eu falei, preciso de um funileiro, eu bati o carro, queria fazer um orçamento, né? O cara tá ali, o cara tá atrás de mim, rodando atrás de mim, né? Aí achei um cara e falou, ó, vai ficar aí uns 4 mil reais. Falei, nossa, poxa, 4 mil reais? Fui em outro, 5. Aí eu chamei ele no canto e falei, olha, é o seguinte, eu tenho 2 mil reais no banco. Tenho 2 mil reais no banco, você quer, a gente resolve já agora aqui. Tá bom, vai lá. Falei, espera aí. Aí, ficou lá conversando com a minha mãe, fui lá no banco, longe, fui a pé ainda. Fui lá, saquei os 2 mil reais, paguei ele. Aí ele falou, ah, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, e minha mãe, boca aberta, né? Não, fala assim, desculpa mãe, eu sei que a senhora está escutando aí. Não, a senhora foi sincera ao falar com ele, tá bom, desculpa. A minha mãe muito sincera. Ah, meu filho é pastor missionário. Mas se eu tivesse brigado com o moço, né? Que vergonha que eu ia passar agora, né? Aí eu fui, paguei o moço, eu vi com o coração sentido, né? Sentido. Eu fui para a igreja, preguei, mas eu estava arrasado, né? Aí eu contei, né, com o irmão lá, falei, poxa, eu bati o carro. Quando? Agora, bati o carro, né? Paguei o homem. Tá bom. Aí era uma conferência de 3 dias. Conferência de 3 dias. E no final do último dia,
Os homens se reuniram, me deram uma oferta de R$2.000. Me deram uma oferta. Graças a Deus eu tive uma postura correta lá atrás, gente. Eu iria desencadear uma série de problemas. Eu ia perder tanta coisa. Mas eu vou falar a verdade, quando eu entreguei aquele dinheiro, eu entreguei segurando ele assim, os dois puxando o dinheiro, né? Foi doído, gente. Mas eu decidi, eu não quero brigar, não quero brigar. Doeu muito, mas Deus me honrou no final. Deus me honrou. E a última é a paciência, né? Eu vou escolher a melhor hora para dar uma resposta. Eu ainda vou dar uma resposta, mas vou escolher o melhor momento. Né? Muito bem, que Deus possa então ter te abençoado mais uma vez nessa noite, olhando para essas reações. E é um alvo, acho que é um alvo para todos nós. Né? É uma área que todos nós queremos crescer. Em casa, na igreja, no trabalho, na relação com parentes, familiares. Né? É uma área que todos nós queremos desenvolver. Amém? Amém. Muito bem, vamos terminar então com uma palavra de oração. Nós vamos estar com vocês, vamos aí dar um intervalo para vocês. Eu vou encerrar a transmissão e a gente vai dar continuidade com o recolhimento dos dízimos e ofertas e também a celebração da ceia. Vamos terminar então com uma palavra de oração. Hilário, termina para nós agradecendo a Deus por aquilo que aprendemos. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por estar na sua casa, Deus. Obrigado, Pai, pela mensagem, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a guardar nossos corações, que nós possamos colocar em prática, Pai, cada dia na nossa vida, Pai. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. É no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, pedi ao Léo que toque uma melodia, uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Também quero agradecer a todos os irmãos e amigos que acompanharam essa transmissão, que Deus também tenha te abençoado com essas orientações. Obrigado e Deus abençoe todos vocês.